Olá, amados. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Queridos, esta é a aula de número 5 do Apocalipse. Nós ainda estamos na introdução, tá? E eu vou falar com vocês hoje sobre a necessidade de interpretação correta do Apocalipse. Amados, a correta interpretação do livro de Apocalipse não é apenas uma questão acadêmica ou metodológica, mas uma necessidade essencial para a interpretação da verdade bíblica. Ao longo da história, grande parte das distorções doutrinárias relacionadas à escatologia não surgiu da ausência da revelação ou de revelação, mas da forma inadequada como essa revelação foi interpretada. Então, o problema não está no texto, mas o problema está no intérprete. A Escritura deixa claro que a profecia não pode ser tratada como um campo aberto à interpretação subjetiva ou pessoal. Tá? A profecia não pode ser tratada desse jeito. Tá? A profecia não é um campo aberto a qualquer tipo de interpretação, seja ela subjetiva ou pessoal. Não pode, não tem como. Tá? 2 Pedro capítulo 1, verso 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amados, esse curso que eu estou dando para vocês é para mostrar exatamente isso. Não é um curso para te mostrar a minha interpretação do Apocalipse. É um curso para mostrar a interpretação do Apocalipse. Amém? E esse princípio estabelece um limite claríssimo. O significado do texto não é determinado por mim, não é determinado pelo leitor do Apocalipse. O significado do texto é determinado pelo próprio Deus que o revelou. Então, ao interpretar o Apocalipse corretamente, isso exige submissão aos princípios bíblicos e não uma liberdade para adaptar o texto às preferências teológicas ou preferências culturais da pessoa que está interpretando o Apocalipse. Um dos fundamentos indispensáveis para a interpretação correta é o princípio da literalidade. Isso não significa negar a existência de símbolos, mas reconhecer que os símbolos utilizados na profecia apontam para realidades concretas. Os erros o erro comum consiste em transformar o símbolo em um fim em si mesmo, desconectando-o de qualquer cumprimento real. No entanto, o padrão das Escrituras demonstra que profecias anteriormente cumpridas, como o nascimento de Cristo, sua morte e sua ressurreição, ocorreram de maneira literal, conforme haviam sido anunciadas. Então não há base consistente para tratar as profecias futuras de forma diferente. Se o cumprimento passado foi literal, o cumprimento futuro deve seguir o mesmo princípio. Então, abandonar essa coerência abre espaço para interpretações alegóricas que dissolvem o significado do texto e o tornam indefinido.
Outro elemento essencial para a interpretação correta é o reconhecimento da progressão da revelação bíblica. O Apocalipse não pode ser cumprido isoladamente, pois ele é a culminação de tudo aquilo que foi revelado anteriormente nas Escrituras. Seus símbolos, imagens e eventos encontram bases em livros como Daniel, Ezequiel, Zacarias e outros textos proféticos. Ignorar essa conexão leva a interpretações fragmentadas e desconectadas da unidade bíblica. Além disso, é indispensável manter a distinção entre Israel e a Igreja. Grande parte dos erros interpretativos surge da tentativa de aplicar promessas feitas a Israel diretamente à Igreja, desconsiderando o contexto em que elas foram dadas. O plano de Deus, conforme revelado nas Escrituras, apresenta etapas distintas nas quais Israel e Igreja ocupam posições diferentes dentro da história da redenção. Confundir essas duas etapas, ou essas duas esferas, compromete a compreensão dos eventos futuros, especialmente aqueles descritos no Apocalipse. A interpretação correta também exige atenção à estrutura interna do próprio livro do Apocalipse. O Apocalipse não é uma sequência desorganizada de visões, mas um texto com divisão clara e progressiva. Apocalipse 1, verso 19. Leia aí, Apocalipse 1, verso 19. Está escrito assim: escreve as coisas que tem vistos. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 19. Este versículo fornece a chave estrutural do livro, permitindo ao leitor identificar o que pertence ao passado, ao presente das igrejas e ao futuro profético. Ignorar essa divisão resulta em confusão cronológica e interpretações que misturam eventos distintos. Outro risco significativo está na tendência de espiritualizar excessivamente o texto. Quando tudo é transformado em símbolos sem referência concreta, o Apocalipse deixa de ser uma revelação. Deixa de ser uma revelação objetiva e passa a ser uma construção subjetiva. E isto abre espaço para múltiplas interpretações contraditórias. Nós vemos muitas interpretações do Apocalipse contraditórias hoje em dia, cada uma reivindicando validade sem critério claro. Então, nesse cenário, a autoridade do texto é substituída pela criatividade do intérprete. Eu não posso interpretar o Apocalipse usando a minha criatividade. Não pode. Por outro lado, a interpretação correta não elimina o reconhecimento da linguagem simbólica, mas submete essa linguagem simbólica ao contexto bíblico. O símbolo não é negado, mas explicado à luz das Escrituras. Assim, o equilíbrio é mantido, nem literalismo rígido, que ignora figuras, nem alegorização excessiva que dissolve o significado. Eu parto do seguinte princípio: a Bíblia explica a Bíblia. Tá? 2 Timóteo 2,15 tem um texto interessantíssimo para você ler.
Lá diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que procurar manejar bem a palavra da verdade. Interpretar corretamente, irmãos, não é apenas compreender intelectualmente, mas honrar a verdade revelada por Deus. O entendimento distorcido pode gerar expectativas equivocadas, práticas inadequadas e até mesmo afastamento da verdade da Bíblia, da verdade bíblica. Então, desta forma, a interpretação correta do Apocalipse não é opcional, mas ela é fundamental para a compreensão do plano de Deus. Ela exige fidelidade ao texto, coerência com o restante das Escrituras e submissão à autoridade divina. Quando esses princípios são respeitados, o Apocalipse deixa de ser um livro confuso e passa a ser uma revelação clara, organizada e profundamente coerente. Bom, ignorar esses fundamentos leva inevitavelmente à distorção, enquanto aplicá-los conduz à compreensão verdadeira. Assim, interpretar corretamente não é apenas uma questão de método, mas um ato de reverência diante da revelação de Deus. Somente por meio dessa abordagem é possível acessar o propósito do texto e compreender com clareza aquilo que Deus decidiu revelar acerca do futuro. Desta forma, a interpretação correta do Apocalipse não é opcional, mas absolutamente essencial para a compreensão do plano de Deus. Ela exige fidelidade ao texto, coerência com o conjunto das Escrituras e submissão à autoridade daquele que revelou a mensagem. Quando esses princípios são respeitados, o Apocalipse deixa de ser visto como um livro obscuro e passa a se apresentar como uma revelação clara, estruturada e profundamente coerente com todo o testemunho bíblico de Gênesis até o Apocalipse. Ignorar esses fundamentos conduz inevitavelmente à distorção, pois o homem passa a projetar as suas próprias ideias sobre o texto em vez de se submeter ao seu significado original. Por outro lado, quando a interpretação é conduzida com reverência, disciplina e dependência da própria Escritura, o resultado é a compreensão progressiva da verdade e o alinhamento com o propósito divino. Mais do que um exercício intelectual, interpretar corretamente o Apocalipse é um ato espiritual. Trata-se de reconhecer que Deus falou e que sua palavra deve ser entendida conforme Ele a revelou, e não conforme o homem deseja compreendê-la. Isso exige humildade, disposição para corrigir os pressupostos e compromisso com a verdade, mesmo quando ela confronta interpretações tradicionais ou opiniões pessoais. Assim, a interpretação correta não apenas esclarece o texto, mas protege o leitor do erro, fortalece a sua fé e o prepara para discernir o tempo em que vive. O Apocalipse não foi dado para gerar confusão, mas para produzir entendimento, não para alimentar especulações, mas para conduzir a verdade, não para afastar o homem de Deus, mas para aproximá-lo
do cumprimento de seu plano. Portanto, interpretar corretamente é participar de forma consciente e responsável da revelação divina. É reconhecer que aquilo que Deus revelou tem um significado definido, um propósito específico e um cumprimento certo. E diante disso, o chamado não é apenas compreender, mas permanecer firme na verdade, aguardando com discernimento e fidelidade aquilo que certamente vai se cumprir. Amém? Que Deus abençoe você. Na próxima aula nós vamos continuar com o contexto de Pátimos. Tá? Que Deus abençoe você. Um beijo carinhoso no seu coração. Ih, travou aqui.